boa tarde. Começa agora mais uma edição do Papo com ela e que satisfação ter você aqui comigo. Diz uma coisa, você já deve ter ouvido dizer que a geração Z, que é aquela nascida a partir de 95 até o ano de 2010, ela não tem interesse em assumir cargos de liderança no mercado de trabalho. Há o temor de que haja um apagão de lideranças em razão desse desinteresse. A carga horária estendida está entre um dos fatores que fazem com que essa geração descarte essa escalada profissional. Para compreender melhor essa nova mentalidade, é que recebo aqui nos estúdios do Papo com ela a psicóloga Cíntia Lemos. Cíntia, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir um pouco mais sobre esse comportamento dessa nova geração que está no mercado de trabalho e, ao que tudo indica, tem uma resistência para assumir cargos de liderança. O que a gente pode dizer que está por trás disso? A gente dava um significado para o trabalho e para esse sucesso na carreira que é diferente do que a geração Z encara, digamos assim? Eu acredito que a geração Z, ela se conecta não só com o trabalho e com a questão do dinheiro, da forma como os millennials, que a gente pode dizer, a geração Y, se relacionava. Então o trabalho, ele tinha um significado, ele era muito mais forte quando a gente fala da geração X, da geração Y, que a gente chama que são os millennials, o pessoal que a gente pode dizer aí que tem os seus 42 mais. Essa turma agora que está chegando, até eu tenho falado isso com os empresários, inclusive lá dentro da minha empresa, que essas pessoas elas têm que ter clareza de propósito. Por qual causa eu estou lutando? Eles não querem simplesmente trabalhar num ambiente onde eles vão trocar dinheiro por trabalho para pagar boleto. Eles têm uma outra perspectiva. Por qual causa a gente está lutando? Como essa empresa está posicionada? Ela está promovendo o que de melhor para o mundo? Então a gente fala de alguns outros conceitos que essa geração vem trazer com a preocupação com a sociedade de forma maior, com o meio ambiente. É uma visão mais macro, mas ao mesmo tempo bastante abstrata, se a gente for ver, porque falta para essa geração concretude, porque a hora que você vai ouvir o discurso, eles me parecem, em alguns momentos, que eles vão sendo influenciados sem algo muito palpável para realizar. Enquanto a gente percebe uma outra geração que já vai com a mão na massa e sem pensar muito. Então a gente tem essa diferença aí dessas gerações que, coincidentemente, não sei se você sabe disso, a gente tem as 3 gerações hoje trabalhando juntas no ambiente de trabalho, que tem gerado bastante conflito por ser formas diferentes de se pensar. Aonde o que a gente percebe também é que falta por parte de quase todas elas uma flexibilidade de entender o ponto de vista do outro. E aí eu falo que nunca se falou tanto em RH, em psicólogo nas empresas, para ajudar a administrar esses conflitos que têm acontecido aí. Essa dificuldade estão em todas as gerações ou ela é mais das gerações mais antigas com essa mais recente? Eu acredito que a gente pode dizer que de todas as gerações. A gente vem de uma geração antes, né, que a gente possa dizer aqui no caso meus pais, avós, eu tenho 41, pessoal, né, situando vocês. Eles não tinham tecnologia. Uhum. Apesar de você ver essa geração que está aí com seus 65 ou 70, que alguns ainda estão no ambiente de trabalho, 58, eles já se adaptaram ao celular, tem algumas dificuldades, né? Eu brinco lá, meu pai tem os seus 70 e pouco, ele tá lá no Zap, ele tá ali no Facebook, ele não é do Instagram. E eles estão ali, eles se adaptaram. A gente, eu coloco que tem essa idade, igual eu coloquei meus 41, a gente viu vir a tecnologia. Então teve já um choque ali de... Eu vivi, por exemplo, a época da datilografia. Minha irmã fez curso de datilografia. Você vai falar com a geração atual, eles nem sabem o que é isso. Uhum. Eles já nasceram com o celular na palma da mão. Então a gente pode dizer que é uma geração que eles vêm com uma visão de mundo numa velocidade que tem muito a ver com a tecnologia, que é a geração do TikTok, dos 30 segundos, as coisas têm que acontecer rápido, eles não têm paciência, que a gente pode perceber entre plantar e colher. E aí a gente vê uma realidade da empresa onde a pessoa ela entra e ela tá ali há um mês, ela fala, gente, nada aconteceu, quando que vai ser minha promoção? E essa geração bem mais anterior, pós-guerra, que eu falo que é esse pessoal que os avós, né, esse pessoal que são as pessoas que eram da época do meu pai, são pessoas que tiveram muito mais dificuldade até para conseguir um trabalho.
Hoje, se você perceber, está sobrando trabalho. A gente não tem falta de trabalho hoje no Brasil, se você for verificar, mas falta pessoas qualificadas, porque as pessoas elas não têm essa paciência de, por exemplo, sentar num banco de faculdade durante 5 anos. A gente viu até um remodelar das faculdades. A gente percebe que tinha faculdade que você terminava, você tinha que fazer o TCC. Hoje tem algumas que já trabalham só com artigo, outras já é mais com trabalho. A gente percebe uma adaptação com essa nova realidade, que eu acredito que tem que vir, porque a gente está falando de mundos diferentes, a gente tem que usar disso, mas a gente precisa dialogar, porque tem coisas também que não se pode perder. Eu tenho percebido assim que o valor vamos pensar do estudo, das bases, do que é da intelectualidade, ela ficou meio de lado. Demodê, como diz o outro. É isso aí. Né? Então, assim, a pessoa, às vezes, ela lê um livro, isso é real, tá? Ela acha que ela já tá apta a abrir um curso na internet e ela sai vendendo aquilo como especialista. E, às vezes, ela nem sentou no banco de uma faculdade, às vezes, ela nem se predispôs a colher para plantar. Então, a gente tem percebido essa impaciência dessa nova geração, que a gente vai dizer gera conflito, e isso está em todas as áreas, cada um querendo puxar a sardinha para o seu próprio lado, mas na minha visão eu acho que é uma questão de conversar e entender que ambas podem ceder. Cíntia, a gente houve uma pesquisa que mostrou que a geração Z ela não se interessa, boa parte, para ocupar esse cargo que a gente tem de liderança, e existe uma preocupação com um apagão de lideranças muito em breve, porque as pessoas estão envelhecendo e essas novas pessoas no mercado de trabalho, elas não demonstram esse interesse. Agora, você já disse pra gente que elas não têm paciência de esperar, mas também existe, por outro lado, uma dificuldade, por exemplo, com as responsabilidades que o cargo exige, com a questão de delegar atividades para as pessoas que serão lideradas, de ter que tomar decisões que podem trazer algum tipo de implicação para aquela liderança. Esses são fatores que contribuem com esse afastamento, esse não desejo de estar nessa posição? E aí a gente percebe, vamos falar agora do outro extremo, principalmente a geração millennials, a geração Y, que vem antes da geração Z, ela se realizava muito através do trabalho. E ao mesmo tempo ela chegava até a adoecer por conta de ter um bom resultado no trabalho. A geração Z, observando isso através dos seus pais, tios, tias, eles olham e falam bem assim: oi, eu não quero isso pra mim. Peraí, qual a lógica disso? Eu tô vendo... E aí, se a gente for ver os avós, antes de ter o celular, de ter toda essa tecnologia que trouxe um benefício do caramba para nós, eles viam o pai sair cedo para trabalhar e muitas vezes não viam o pai chegar. Quando viam, sair, que era essa relação com o trabalho. E quando eles olham para isso, eles falam: não, eu quero mais qualidade de vida, eu quero poder ter flexibilidade de horário, tá tudo bem, eu não preciso de tudo isso para viver, eu posso ter um valor X, isso me dando a possibilidade de viajar, e aí tá tudo certo, eu me adapto, eu vou e abro minha barraca, eu vou nos hostels. Então eles têm outras formas de pensar e se adaptar e lidar com o dinheiro, aonde eles enxergam o cargo de liderança como muitas vezes um sinônimo de adoecimento. Então, aí eu trago para as empresas que, se ela também não ampliar o seu olhar e se flexibilizar no jeito de trabalhar, ao mesmo tempo as lideranças não ampliar e desenvolver, isso a gente já tem falado há muito tempo, que aquela visão ainda do chefe, da era industrial, onde a gente se falava só de produtividade, aquele quadradinho, onde você não pode olhar para o lado porque você está sendo produtivo, aquela coisa engessada. Se as empresas elas não se remodelarem, se modernizarem, elas não vão conseguir serem atrativas para esse público jovem que está aí. Ao mesmo tempo, eu tenho trazido também isso com muita força ao grupo empresarial. Qual é o propósito e para que você trabalha? Eu realmente acredito que a empresa ela tem uma função social. Ah, você está falando hipocrisia, então a empresa tem que dar lucro? Lógico que não. Eu falo que lucro para a empresa é igual o ar que o ser humano respira. É básico. Se a gente ficar discutindo aqui, ai, Michele, para que você vive? Para respirar. Isso é meio idiota, percebe? Então, assim, toda empresa ela tem que dar lucro. Isso é básico. Agora, o ponto é,
para que a sua empresa está contribuindo para a sociedade, porque ela sempre vem suprir a necessidade de alguém ou de um contexto. E quando a gente não olha para isso, ou a gente trabalha meio inconsciente nisso, a gente não conecta com essa nova geração, porque essa nova geração ela quer saber por qual causa ela está lutando. E isso é o que vai mover ela, isso é o que vai fazer ela ter vontade, por exemplo, de assumir cargo de liderança, porque é muito mais lutar por uma causa do que por simplesmente meta ou dinheiro. Sim, o dinheiro não é mais o mais atrativo, né? O propósito é o que conta nesse momento. Exatamente. É integrar algo, né? Que vai trazer essa transformação. Agora, a gente estava falando sobre essa facilidade de se adaptar com menos, né? Dessa necessidade de flexibilidade, de poder ter tempo para viajar, para estar com os seus, enfim, para fazer aquilo que você acredita. A rede social, ela fortalece isso também, quando ela tem, por exemplo, o fenômeno dos influencers, que a gente vê que aqueles que são que se deram bem nessa profissão, causam, como jogadores de futebol, né, causam esse desejo ou servem como modelo, e aí estar nessa outra posição também não é mais atrativo? Sim, porque eu falo que o Instagram, eles são recortes, né? Ninguém abre, raramente você vai ver alguém para abrir a tela do celular para falar que ele tá com problema de dinheiro, ou porque ele tá doente, ou porque ele tá com dificuldade com a esposa, com o marido, com os filhos. Você percebe que as pessoas, elas usam esse canal para comunicar suas vitórias, e são recortes da vida. Mas se você for ver a vida como um todo, independente da sua classe social, sua posição, independente, você tem os seus momentos de dor e de glória. Só que as pessoas, elas raramente mostram. Ou quando elas mostram a dor, é porque elas já conseguiram superar. Então as pessoas, elas têm uma falsa visão disso. Outro ponto também que vem trazer esse movimento, desse olhar mais diferenciado para a vida, tem também o peso da pandemia. Com a pandemia, quando a gente percebe que a gente, por conta de um vírus invisível, né, a gente ficou preso dentro de casa, pessoas perderam trabalho, perderam vidas. As pessoas começaram a se importar com outras coisas, a dar valor mais aos momentos. Então isso teve uma ressignificação na vida de muita gente. E para essa nova geração, principalmente, que inclusive termina o seu segundo grau de uma forma totalmente diferente do que as gerações terminaram anteriores. Terminaram ali sem convívio, isolados dentro de casa, reforçando ainda mais a convivência através da internet. Uhum. É engraçado, esses dias lá em casa, a nova geração, né? Eu tenho filhos de 10 anos e uma de 5. E chegou várias crianças, devia ser umas 7 crianças, chegou lá na minha casa para brincar no final de semana com as famílias, e cada um num canto, aquela coisa assim meio engessada. Aí de repente estava um com o celular na mão, aí falou, deixa eu jogar, aqui lá em casa tem horário, né? Falei, tá, deixa, eu vi que tava ali meio. Eles entraram no mundo do tal do Roblox, eles se apresentaram nesse mundo online, aí não deu meia hora, eles deixaram o celular de novo e foram pra vida real, deixaram de lado o celular. Já é uma outra forma de interação, eles né? Se conheceram, a hora que parou, vamos no mundo, você é assim, você gosta disso, eles jogando ali em vários mundos, eu não entendo direito como é, mas eu sei que eles estavam interagindo. Aí deu meia hora, eles largaram os celulares e foram pra piscina. Porque daí eles tinham se conhecido num outro mundo, que a gente tem ouvido falar do tal do metaverso, são coisas aí que eu acho que vão se ampliar, mas é uma outra forma, é uma outra realidade, que a gente fala que é a geração alfa, que está chegando aí, e vamos ver qual que são as consequências disso. Agora, o ponto é que eu acho que precisa ficar claro para todo mundo, seja para você que é gestor, que é empresário, é que você vai ter que remodelar a sua forma de tocar a tua empresa, os teus negócios. Não dá para tocar mais a sua empresa como se tocava na era industrial, com uma geração diferente que nasceu com o celular na palma da mão. Você vê os bebezinhos de 2 anos, eles já sabem passar a tela, né? Né? Então, assim, a gente está num outro mundo. E a gente precisa se adaptar. Esse é o ponto. E não só para absorver essa mão de obra, mas também para comercializar para ela, né? Perfeito, é isso mesmo. São outros gostos, outras vontades, outro tipo de relação de consumo também. Cíntia, você faz uma previsão assim de em quanto tempo a gente vai conseguir ver de forma consistente essa transformação, seja na oferta no mercado de trabalho, seja também nessa coisa
das vendas, né? Em quanto tempo mais a gente vai ver deixar de existir esse modelo antigo, que em alguns lugares ele ainda persiste, para ter essa nova roupagem? Eu acho que a gente está falando cada vez mais de trabalhos sendo substituídos por inteligência artificial, por robôs. Eu estava vendo agora uma fábrica inteira que teve várias pessoas que foram desligadas, que foram substituídas por robôs. Então, o que a gente já tem ouvido falar e está cada vez mais próximo é que tem algumas profissões que elas serão remodeladas e deixarão de existir e substituídas. Então, o que eu percebo aí, até trazendo um alerta, se tem algo que ninguém tira de você, é o seu diferencial, a sua forma de pensar, que se constitui através de estudo, através da vida intelectual, através de você estar ciente do que está vindo para a mesa de novidade e não estando cego nisso. Por exemplo, igual agora, a gente tem um exemplo do ano passado, ou foi esse ano, eu tô meio perdida, do ChatGPT, que é esse canal onde as pessoas entram, elas fazem pergunta e dá respostas em 30 segundos. Lá na empresa mesmo, eu tinha uma assistente minha que toda vez que a gente ia fazer determinado trabalho, ela ficava 3 dias em imersão para conseguir levantar os dados. Esse mesmo trabalho foi substituído por perguntas ao ChatGPT, que em 30 segundos está na mesa. E aí eu olhei, na época, né, que isso aconteceu, teve pessoas que olharam para mim e falaram, então ela vai ser substituída, essa minha colaboradora. Aí eu falei, olha, no caso dela não, porque ela vai ser muito mais útil em outras situações mais estratégicas que estava tomando tempo dela esse trabalho operacional. Mas se a pessoa tiver uma visão muito fechada da vida, muito limitada e muito operacional, ela tende a ser banida do mercado. Então isso é um ponto para a gente estar atento. O que está acontecendo em volta? Eu estou antenado ou eu vou ficar me queixando? E não é a primeira vez que isso acontece. Eu vou dar um exemplo clássico, todo mundo vai se lembrar aqui, o tal do vendedor amador e o vendedor profissional. Aquele vendedor que ele vendia no paninho de guardanapo, ou ele, no máximo, a máquina de datilografia ele ainda recusava a usar, e de repente chegou a tecnologia, a gente fala de CRM, que é o sistema de relacionamento com o cliente, que alguns vendedores se recusaram a abraçar e foram perdendo o valor no mercado. Só não perderam totalmente por ser uma vaga hoje está todo mundo procurando. Uhum. Mas em termos de serem valorados, eles foram lá para o último lugar da fila. Então é isso, eu acho que é estar antenado, o que está acontecendo no mundo e como que eu vou me inovar nessas questões, como a gente vê a máquina de fotografia que deixou de existir e foi substituída pela câmera do celular, as fitas cassetes, que a gente tinha negócios que tinham milhares de fitas que se alugava na sexta e devolvia na segunda. Quem não se lembra disso, né? A nova geração não vai nem saber o que é isso. O streaming veio aí, derrubou tudo, né? Netflix, são outras formas de se conectar. Então o que a gente vê é que com a IA, que é a inteligência artificial, vai ter muita mudança com muita rapidez. E a gente precisa estar conectado com isso. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, Michele, pelo convite. Obrigada a você que me acompanhou e até a próxima. Pessoal, muita atenção para esse recado que eu tenho para dar nesse momento. Estamos passando por um período crítico de seca aqui em Mato Grosso. E por conta disso, o risco de queimadas está mais alto do que nunca. Com a vegetação seca, o fogo se espalha em um piscar de olhos e pode causar danos irreparáveis, tanto ao meio ambiente como para as nossas vidas. O governo de Mato Grosso está equipado, monitorando o estado e intensificando as ações de combate. Mas precisamos da sua ajuda. Não faça incêndios florestais. Não seja você o responsável por destruir nosso cerrado, Amazônia ou Pantanal. Se presenciar algum foco, denuncie. Ligue 193. Quem provoca incêndios comete um crime, paga multa e é processado. Contamos com você, Governo de Mato Grosso. Intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia apontam que a fibromialgia afeta quase 3% da população mundial e até 12% dos brasileiros. As mais afetadas são mulheres entre 30 e 55 anos. Para discutir os desafios que essa população enfrenta no nosso estado, é que converso hoje com a presidente da Associação Mato Grossense de Fibromialgicos, Daniel Lenz, Carmen Miranda. Carmen, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para que a gente falasse um pouco mais sobre essa condição que é a fibromialgia. Queria que você dissesse para a gente, hoje nós temos uma previsão de quantas pessoas em Mato Grosso enfrentam esse quadro de saúde?
Boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade. Então, tem uma estimativa de 70 mil pessoas com fibromialgia. Isso antes da pandemia, né? Depois do Covid aumentou, vem aumentando, né? Não temos mais uma nova informação sobre a quantidade posterior à questão do Covid. E quando a gente pensa na fibromialgia, existem fatores que levam a esse quadro, Carmen? É alguma predisposição hereditária? É alguma condição de influência externa? O que se sabe já a respeito da fibromialgia? Na verdade, a fibromialgia é uma doença ainda está sendo descoberta, né, como que ela apareceu. A gente só sabe que a gente tem muitas dores, né, a dor que anda, é uma dor que ela deixa você realmente sem condição de fazer nada, às vezes, né, e é invisível, que é a pior dor ainda, é maior, por ser invisível e as pessoas não acreditarem. Como que é esse não acreditar, né? De que forma ele se manifesta? Ele se manifesta no convívio com a família, ele se manifesta no ambiente de trabalho. Eu queria que você pudesse contar um pouco mais sobre como é conviver com as dores e com esse aspecto ainda da descredibilização, né? Por ser uma doença invisível, não tem marcas, né? E como tem uma pessoa que está na cadeira de roda, está faltando uma perna, um braço, alguma coisa que aparenta, né, não ter, é visível, a fibromialgia é uma dor interna, é uma situação que ninguém identifica. Isso aí dificulta a relação, principalmente familiar. A gente tem relatos de pessoas que falam, dentro da própria família é discriminada, fala, você está com preguiça, você não tem nada, né? Você quer aproveitar da situação, eu não aguento mais ouvir você falar que está com dor. Isso aí a gente vive diariamente, né? Dentro do trabalho, hoje, né, eu falo enquanto servidora também, né, pública, a gente tem feito um trabalho de conscientização e as pessoas têm aceitado essa nossa condição, né? Por mais que a gente aparenta boa aqui, né, tá todo mundo arrumado, tá de batom, né, transparece uma pessoa que não tem nada, que não tá doente, nós temos sim uma dor, e é a dor da alma. Como que é lidar com essa dor, Carmen? Porque assim, a gente conversava um pouquinho antes e você dizia assim, a vida não pode parar, né? A pessoa se acostuma a sentir dor? Sim. Tem pessoas, né, a maioria, né, das pessoas que têm fibromialgia, nós tomamos remédios controlados. Então, os remédios acabam afetando outras situações, né, de saúde. Então, tem pessoas acamadas, tem pessoas que já não conseguem sair de casa para trabalhar, depressão, a pessoa fica depressiva, e a gente tem que fazer a opção. Ou você vai trabalhar, viver e sentindo dor, ou você vai viver eternamente deitado numa cama, sem condição de levantar, sem apoio da família, né? Então, eu já acostumei, assim, particularmente, eu não gosto de falar eu, né? Mas eu preferi ter a dor, levar a dor, trabalhar e não perder minha memória, porque alguns remédios, ele tira a nossa memória, né? E continuar a vida tem que continuar, né? E buscando políticas públicas para que as pessoas respeitem essa nossa condição. Quando você diz assim, como servidora pública, a gente tenta conscientizar as pessoas, e você disse agora, né, a gente busca políticas públicas. O que já foi possível avançar em Mato Grosso? Hoje o sistema de saúde no nosso estado já conta com um atendimento para o público da fibromialgia, nós temos terapias, nós temos especialistas que podem emitir os laudos para atestar essa condição. A título de informação, eu fui presidente da Associação Nacional e nós, Mato Grosso, o estado de Mato Grosso é referência nacional em relação à questão políticas públicas voltadas para a fibromialgia. Nós temos leis aqui que nos garantem a fila preferencial, estacionamento, vale cultural, passe, auxílio transporte,
Isso a nível de município de Cuiabá e mais de 30 municípios que nós já conseguimos leis, né, fazendo um trabalho de formiguinha, falando nas câmaras, né, levando um modelo de projeto de lei, né, indo até os municípios. Temos o exemplo aqui que eu sempre falo, que é exemplo nacional. Primavera do Leste tem toda uma estrutura. É um município rico, né? Então, assim, é um dos modelos, porque lá tem uma estrutura de reumatologista, de terapia, né? Fisioterapeuta. E Cuiabá também tem através do SUS, né? Para nossa surpresa, recentemente, eu vou em loco saber se realmente funciona. E eu vi que tem terapia nos postos de saúde, auriculoterapia, fisioterapia, acupuntura. Então, assim, hoje, para quem não tinha nada, nós temos bastante oferta, embora a quantidade é mínima em relação à questão da quantidade de pessoas, né? Mas nós temos a lei aí agora, foi aprovada uma lei que não está ainda implementada, que é a implantação do Centro de Tratamento Multidisciplinar do Estado de Mato Grosso para as pessoas com fibromialgia. Isso aprovado pela Assembleia Legislativa. Isso já sancionada pelo governador, mas não implementada. Mas já tem um acordo com o Ministério Público, estivemos lá junto, houve uma audiência para discutir a questão das leis, que já foram aprovadas, mas não foram sancionadas, né, não estão funcionando, e o Ministério Público deu um prazo para que eles apresentem aí de que forma que eles vão colocar à disposição esse centro de tratamento multidisciplinar. Então a gente está aguardando aí, era 6 meses, acho que já passou uns 2, 3 meses. Até o fim do ano deve ter alguma novidade, então. Provavelmente vai vir aí, né? Hoje, agora recentemente, no dia 9 de maio, em razão do 12 de maio, que é Dia Mundial da Fibromialgia, né, da conscientização, nós fizemos um seminário estadual, onde nós convidamos todos os parceiros, Ministério Público, o Tribunal de Contas, enquanto fiscalizador, né, das ações aí, a Assembleia, juntamente com a Assembleia Legislativa, né, o setor da saúde da Assembleia, e foi muito bem receptivo, e isso deu assim uma visibilidade bem grande. Hoje os municípios buscam informação para que a gente possa falar lá com a Secretaria de Saúde dos municípios, né, o que a gente pode fazer, passar as informações para que eles coloquem também essa disponibilidade do tratamento dentro do município. Às vezes tem lá e a pessoa não sabe. Então é questão assim, a gente tem que correr atrás das políticas públicas, porque nós temos muito, e recurso tem, né? Toda e qualquer política pública, se você não estiver buscando, né, correndo atrás, batendo na porta, a gente não consegue. E Carmen, você falava pra gente dessa manifestação da fibromialgia, que cada organismo reage de uma forma, né? Hoje, vocês se organizam aqui no estado ou aqui em Cuiabá para que essas pessoas possam se encontrar, para que elas possam trocar experiências. Vocês têm essa visão de grupo, né? E se existe, eu queria que você dissesse para a gente o que já foi possível conquistar com esses encontros. Sim, nós já fizemos vários encontros nos parques, né, de Cuiabá. A gente leva alguns profissionais da área que são parceiros, né, que contribuem com a gente, até pessoas que têm fibromialgia e são profissionais da área de saúde. Isso vem dando, né, visibilidade, credibilidade na questão da visibilidade, porque, igual eu falei posteriormente, não tem marcas. Quando não tem marcas, fica mais difícil as pessoas aceitarem, né? Então a conquista é grande. A gente tem as parcerias com, agora mesmo eu falei sobre a Universidade Federal, né, do pessoal que fizeram um documentário com a gente, os fibromialgicos, ganharam aí um prêmio do Centro-Oeste. Isso aí já é uma questão assim de honra para nós, né? Os frutos, né, o que nós plantamos tem dado frutos. Vão disputar agora o nacional, né? Nós temos parceria também nacional. Eu tenho parceria com o estado do Acre, onde eu ajudei a construir a associação de lá. Eu construí a associação daqui, nós fundamos a associação estadual. Posterior à minha saída da associação nacional, nós criamos a nossa associação, que é a Fibro-MT-DL, Associação Mato Grossense de Fibromialgicos Daniel Lenz,
Quem que é o Daniel Lenz? Foi o fundador da Associação Nacional, que morreu de Covid, era do Rio Grande do Sul. Então a gente trouxe o nome do Daniel por eu entender que eu não conhecia ele pessoalmente, mas a gente conversava até altas horas da noite para buscar políticas públicas nacionalmente, cada um nos seus estados. E quando ele morreu, eu me senti na obrigação de continuar fazendo o trabalho dele. Isso tem dado resultado. Então, nossas parceiras é o Acre, é o Vale do São Francisco, o seu Wilson lá é presidente, porque o Mato Grosso, por ter várias leis e tem a maioria funcionando, serve de modelo. Santa Catarina também está com a gente lá, tem uma associação, a gente também é parceiro de Santa Catarina. Então, isso aí vem contribuindo muito para o fortalecimento, inclusive nacional, porque nós temos um projeto de lei em andamento, que é o 3010 de 2019, que o autor é o doutor Leonardo, que foi deputado federal. E esse projeto de lei está já como urgência lá para ser votado no Congresso Nacional, inclusive partiu do grupo dessas 5 associações estaduais, um ofício pedindo a urgência do relatório que seja para a aprovação desse projeto de lei que ele vem trazer para todos os fibromialgicos. Ele é para que a doença seja considerada incapacitante. Então, a gente conseguindo isso aí, né, dentro das normalidades, porque como tem graus a doença, às vezes fala, eu tenho fibromialgia. Se todo mundo que tiver fibromialgia for aposentar, complica. Né? Eu acredito assim, com toda a responsabilidade, eu sempre prezo por isso, quer dizer, gente, vamos aos poucos, né? A gente também não pode atropelar todo um processo. Então, assim, tem dado resultado. Quando a gente fala em graus, quantos graus são? Então, é assim, o que é o grau? Às vezes o meu é mais leve, né? Eu sinto menos dores. Eles falam em 18 pontos no corpo, mas já desconstituíram isso. Então, às vezes eu estou sentindo aqui 2, 3. Então, eu estou sentindo, é leve, moderada. Outro sente mais, tem gente de cama. Aí alguns que tomam os remédios mais... que atinge, né, outras situações, a pessoa fica de cama, né? Então, esse é o grau que a gente identifica. Tem gente que você tá me vendo que eu tô ótima hoje, né? Eu consigo trabalhar. Tem gente que não consegue trabalhar, né? Porque a gente vai perdendo as forças. A gente perde as forças dos braços. Às vezes a gente perde também a memória, em razão da questão da medicação, né, que afeta. Então, é muita situação para uma doença só, né? As mulheres são mais acometidas, Carmen? Sim, mais de 90% são mulheres, mas temos os homens também que têm a fibromialgia. Só adultos? Não, nós identificamos crianças também, temos crianças, né? Eu queria até registrar fatos com relação à questão da fibromialgia aqui. Mulheres, nós quando estávamos na Associação Nacional identificamos 5 suicídios, né, por conta da doença, inclusive um homem, porque ele estava se sentindo inútil, ele foi passar numa perícia e ele não conseguiu, ele foi indeferido e ele se sentiu impotente perante a família e se suicidou. Saúde mental fica comprometida também nesse quadro, né? É preciso ter muita atenção. Carmen, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, quero deixar o microfone à disposição caso você queira fazer mais algum esclarecimento, se quiser deixar uma fala no sentido de conscientizar as pessoas para a gente quebrar realmente essa resistência ou esse preconceito que existe quando se fala em fibromialgia. Para quem está nos assistindo, né, a gente pede a compreensão que a doença existe, ela não é da nossa cabeça. A fibromialgia, quem tem dores por mais de 3 meses no corpo, né, que não são pontuais, que procure um especialista, reumatologista, um médico de dor, para que identifique. E o que a gente mais pede, que as pessoas nos respeitem, a doença existe, ela é invisível. A gente sempre fala que quem tem dor tem pressa, e essa pressa a gente busca por meio das políticas públicas, né? Queria só deixar aqui o convite no dia 13 agora de julho, a gente vai estar no Parque das Águas, a partir das 14 horas, num grande encontro de fibromialgicos para demonstrar que a doença existe, né? Passar para as pessoas as informações necessárias, né? E acompanhe a gente na rede social,
no Instagram, a FibroMTDL, no Facebook, lá tem todas as informações, né, os projetos de lei, as cidades que têm leis em Mato Grosso, que já estão funcionando, e o que a gente conseguiu até o momento. Tá? Muito obrigada. Sabia que Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil? O governo de Mato Grosso assumiu a BR-163 e já investiu mais de 1,6 bilhão de reais na duplicação. Já entregou 15 quilômetros da duplicação do posto Gil a Nova Mutum, já começou a obra do trecho de Mutum a Lucas e em breve vai iniciar a duplicação da travessia de Sinop. E não para por aí. O governo do estado também vai duplicar mais 28 quilômetros da rodovia dos imigrantes, a BR-070, que contorna Cuiabá e Várzea Grande, e também vai construir uma nova ponte, 5 viadutos, 3 retornos e 7 quilômetros de vias marginais. Essa obra vai desafogar muito o trânsito da região, além de ser mais segurança para quem trafega ali. Todo mundo ganha. Afinal, Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso. O papo volta já. Não saia daí. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever quantas vezes quiser. Para isso, eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Pensando em oferecer um diferencial aos jovens para inserção no mercado de trabalho e também na expansão da qualidade do ensino, é que a Igreja de Jesus Cristo oferece de forma gratuita aulas de inglês através do programa English Connect. O desenvolvimento da proficiência em inglês pode aumentar as nossas oportunidades. No entanto, muitas pessoas enfrentam obstáculos na aprendizagem do inglês, incluindo custo, distância, tempo, insegurança e o acesso. Pensando nisso, o English Connect oferece uma oportunidade única para os alunos ultrapassarem essas barreiras. O English Connect é um projeto que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias faz para ajudar pessoas a ter uma oportunidade mais prática, ainda não ter todos os recursos que eles precisam para fazer um curso, fazer uma coisa que vai ajudar pessoas a aprenderem aos poucos inglês, de uma maneira muito eficaz, na verdade. Até que tem o primeiro nível, tem o segundo nível, terceiro, até que eles podem fazer uma prova para receber um certificado da aula de inglês. Porque a gente sabe que inglês é uma coisa muito importante e nós, missionários, somos representantes da igreja. E por causa disso a gente fica muito feliz pela oportunidade que nós temos de compartilhar algo como nossa habilidade de falar inglês com pessoas que não teriam aquela mesma oportunidade de aprender um idioma. E sabemos que, apesar de ser alguma coisa que é pouco, só conversar um pouco com pessoas, ajudar eles a estudar, que eles vão poder progredir e tirar dúvidas e aprender de uma maneira pessoal e receber ajuda que eles não poderiam receber de uma outra forma. Tópicos como vocabulários, verbo to be, pronomes pessoais, frases úteis e diálogos básicos são desenvolvidos durante a aula. Primeiramente, a gente faz objetivos, né? Mais ou menos 3 coisas que nós vamos aprender como fazer em cada aula. E nós vamos mostrar algumas frases, principalmente, como falar algumas perguntas, e nós vamos mostrar algumas palavras que são críticas para fazer essas frases. Depois a gente vai fazer atividades e práticas para aprender. Às vezes a gente faz como eles escrevem as coisas para lembrar melhor e para ter algo para revisar quando eles não estão ali. As aulas são abertas ao público, independente do seu nível de conhecimento do inglês e sem custo. Qualquer pessoa pode participar. Para crianças é melhor se eles forem acompanhados por um adulto, né? Para receber uma ajuda mais pessoal. Mas qualquer pessoa é bem-vinda. Não importa se já sabe muito inglês ou não sabe nada. Nossa meta, nosso desejo é falar com as pessoas
apresentar coisas novas que eles vão poder aprender e aprender aos poucos, eles vão tirando dúvidas, vão ter prática tanto no escrito como na fala e é muito bom. E todo mundo está bem-vindo para chegar aqui e aprender conosco, né? A gente sempre gosta de ver mais pessoas na aula de inglês, é sempre muito bom para receber mais pessoas. E vocês, né, qualquer pessoa que queira aprender, a gente convida você para chegar aqui e aprender conosco, conhecer a gente, e a gente gostaria de conhecer vocês também. Uma das mais tradicionais de Cuiabá, a festa de São Benedito, originou exposição itinerante e está disponível à população no Museu da Imagem e do Som aqui na capital, o MISC. A realização é do Museu de Arte Sacra de Mato Grosso, que fez um recorte da exposição Festa Religiosa. Com mais de 300 anos de história e tradição da famosa festa de São Benedito, o Museu de Imagem e Som de Cuiabá expõe registros dessa simbólica celebração do povo cuiabano. A exposição tem curadoria de Viviane Lose e é composta por trabalhos de artistas itinerantes. Quando você tem uma exposição da festa tradicional de São Benedito trazendo essa diversidade cultural, muito me alegra. Uma coisa é você ver as imagens pelos meios de comunicação. Outra coisa é você sentir, fechar os olhos e viajar. Muitas das pessoas viram parentes, conhecidos, amigos, filhos, filhas nas fotos. Então isso, os olhos enchem de lágrimas, mesmo tendo passado tanto tempo, né? E eu também quero muito aqui agradecer os fotógrafos pela sensibilidade, né, que tiveram para essas fotografias, que essa daqui é uma parte de 35 no colegiado de quase 300 fotografias. Né? Então, assim, eu fico imaginando que foi muito difícil para eles também tirar de 300 fotografias aí 35, né? Mas agradeço a todos eles, né? A exposição tem a capacidade de transformar o comum em algo extraordinário, relevando os momentos simbólicos em alegria e lembranças. É muito gratificante, porque você imagina bem, eu fiz as fotos dos devotos, eles saem, eles se reúnem na igreja às 6 horas da manhã, tá? Para fazer um trajeto que vai o dia inteiro fazendo a coleta de esmola para a festa. E aí você passa casa por casa, você conhece cada devoto, às vezes é um devoto que não consegue chegar até na igreja, e aí a bandeira, o cetro, a coroa vai até a casa dele. Então é uma ligação muito forte entre a devoção e o estar presente na igreja. Então essa situação ela é muito gratificante. A exposição inspira os outros a verem o mundo com mais gratidão e a apreciar os momentos marcantes da tradicional festa que muitas vezes passam despercebidos. Quem frequenta, quem vai à procissão de São Benedito é devoto de São Benedito, né? São gentes de fé, né? Isso aqui é um pequeno retrato do que a gente vê na rua, né? É um pequeníssimo retrato, porque se você vai sentir que é um negócio bem forte e está totalmente ligado à fé de um povo, né? Inserir princípios empreendedores, a educação não prepara os alunos apenas para o mundo empresarial, mas também desenvolve neles o espírito inovador e a vontade de causar um impacto positivo nas comunidades onde estão inseridos, além também de aguçar o pensamento crítico. Ao integrar princípios do empreendedorismo no cenário educacional desde cedo, os estudantes são preparados para enfrentar os futuros desafios do mercado de trabalho. A educação empreendedora não apenas fortalece o perfil profissional dos indivíduos, mas também fomenta uma mentalidade além do ensino tradicional. Com esse objetivo, o Sebrae MT promove o projeto Educação Empreendedora. Educação Empreendedora é um projeto que nós trabalhamos junto com os alunos das escolas públicas, das escolas municipais, estaduais ou até mesmo escolas particulares, desde o primeiro aninho até o nível superior. O Sebrae está levando para esses jovens, para essas crianças, as competências empreendedoras. Porque para você ser um excelente profissional ou para você ser um grande empresário no mercado, você vai ter que ter diversas competências. Então, trabalhar essas competências nas crianças, nos jovens, é proporcionar a eles uma formação qualificada para o mercado de trabalho ou para o mercado empresarial. Focados em melhorias,
O objetivo do projeto é intensificar a programação do conhecimento voltado para a educação empreendedora, por meio de parcerias com instituições de ensino, gestores públicos e privados. O propósito desse projeto está muito em levar essa qualificação para eles sobre o empreendedorismo. Então nós lançamos agora recentemente uma pesquisa onde foram ouvidos mais de 700 professores no estado de Mato Grosso sobre o que eles pensavam sobre o empreendedorismo na escola. E para 80% desses professores, eles julgam ser muito importante falar sobre competências empreendedoras com os alunos. 68% desses professores buscam capacitação, treinamento e desenvolvimento sobre as competências empreendedoras e como aplicar isso com os alunos. Através da educação empreendedora, participantes podem desenvolver habilidades essenciais como liderança, resolução de problemas, habilidades interpessoais e pensamentos críticos. E essa competência empreendedora não é uma matéria específica. Eu aplico empreendedorismo falando de matemática, falando de história, de geografia, de português. Então a metodologia ela é adquirida e ela é repassada dentro do conteúdo escolar. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem eu tô de volta, espero contar com a tua companhia. Um beijo e até lá!